Irmãos, que dia bom, né? Que dia bom esse domingo de manhã, para nós nos achegarmos diante de Deus. Olha que graça que o Senhor tem conosco, de nos trazer juntos nessa manhã, diante da sua palavra que tem poder para transformar a nossa vida. E eu quero, mais uma vez, convidar você nessa manhã, a fazer desse momento agora um momento intencional, um momento consciente, um momento de coração inteiro, para que você possa com sede se aproximar da palavra de Deus. Eu me encontro aqui nessa manhã hoje como um necessitado da palavra de Deus. Eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor revele ao meu coração a sua verdade, e você também precisa. Então, que nós nos aproximemos da palavra do Senhor com essa consciência, com essa fome, com essa sede, que nós não deixemos esse momento passar como se fosse um momento banal, porque não são as palavras do cristiano, não são as minhas palavras que vão ser anunciadas aqui, mas as palavras que nós cremos que têm poder para transformar a nossa vida, que são inspiradas pelo Espírito de Deus. Então vamos nos unir nesse momento com esse coração aberto, com esse coração intencional e consciente, que esse seja o nosso espírito aqui nessa manhã. E nós vamos, nessa manhã, nos voltar ao texto de Gênesis 2, você já pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens que se chama A Origem da Esperança. E antes de nós lermos o versículo 18 ao versículo 24, que são os versículos que nós estaremos meditando sobre eles nessa manhã, mas antes de nós lermos essa passagem, eu quero lembrar vocês algumas coisas. Nessa série que se chama A Origem da Esperança, nós temos reconhecido que nós vivemos hoje em um mundo quebrado, em um mundo desalinhado, em um mundo desequilibrado. Nós reconhecemos isso quando nós olhamos à nossa volta e nós percebemos, por exemplo, que o trabalho enfrenta esse desequilíbrio, porque o nosso trabalho hoje ele é árduo, ele é difícil, ele traz para nós um senso de dor, isso quando ele não tem o seu sentido completamente perdido, ou mesmo quando o trabalho é retirado de nós. Nós temos olhado para as nossas relações e nós temos descoberto que as nossas relações também são completamente fragmentadas, que as nossas relações também são desalinhadas e desequilibradas, e nós temos dificuldade com isso, porque elas são superficiais, são frágeis. Nós olhamos uns para os outros com um coração de suspeita, nos é difícil confiar. Por quê? Porque nós reconhecemos dentro do nosso próprio coração o pecado e somos feridos em tantas relações que nós temos ao longo da nossa vida. A paz, que é algo tão almejado por nós, tão desejado por nós, se torna algo tão distante, tão utópico, nesse mundo que é marcado por guerras, por disputas, por corações ambiciosos que vão atrás de poder. As doenças que olhamos ao nosso redor, não são mais causadas apenas por vírus ou por bactérias, mas por ideias. Ideias que adoecem o coração, e não só ideias, mas ideologias. Ideologias que adoecem culturas, ideologias que adoecem sociedades. E diante de todos esses fatores, nesse mundo desequilibrado, nesse mundo fragmentado, inconstante, quando nós olhamos para tudo isso, o nosso coração pode perguntar: aonde eu me seguro? Aonde eu me agarro? Aonde eu me refugio? Aonde eu encontro segurança para caminhar nesse mundo com um olhar de esperança para frente? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? O nosso coração pode se envolver por essas perguntas de instabilidade, buscando estabilidade. E considerando esse cenário, nós temos nos voltado nessa série, A Origem da Esperança, ao começo, aos princípios. Nós temos retornado aos primeiros capítulos de Gênesis, à procura nestes capítulos, nesses versos, dessa origem, dessa esperança que pode nos carregar daqui para diante,
que pode nos ajudar a encontrar um refúgio em um mundo de instabilidade, em um mundo de fragmentação, em um mundo inseguro. E hoje, nós vamos nos aproximar um pouco mais dessa direção, quando nós lermos Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24, e nesses versículos nós vamos meditar. Prepare o seu coração, então, porque assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que abençoe o seu coração com a palavra dEle nessa manhã. Senhor, nós nos aproximamos de Ti nessa manhã, Deus, como corações sedentos e famintos pela Tua palavra. Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua verdade, precisamos do toque do Teu Espírito nessa manhã, precisamos ser despertos das distrações desse mundo, precisamos encontrar em Ti o nosso horizonte, a nossa esperança, precisamos ser visitados pelo poder transformador da Tua verdade. E eu peço ao Senhor que faça isso hoje. Que o Senhor me use com graça, para que eu seja fiel no anúncio da Tua palavra. E que a Tua palavra venha nos visitar, venha nos transformar, venha nos fazer perdoar aqueles que nos ofenderam. E venha fazer com que o nosso coração também se arrependa dos pecados que cometemos. Que nessa manhã nós possamos ter um encontro contigo, enquanto nós observamos aquilo que o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo que é cheio de paradoxos, não é verdade? Nós vivemos em um mundo rico, cheio de pobreza. Nós vivemos em um mundo belo, cheio de feiura. Nós vivemos em um mundo cheio de vazio. E em meio a esses paradoxos, nós encontramos um em especial aqui nessa manhã, que é o paradoxo da solidão. Porque independente de nós estarmos cercados de prédios, de casas, de vizinhos, a verdade é que todos nós já experimentamos em algum nível, em algum momento, em alguma porção, o que significa estar sozinho, se sentir abandonado, se sentir deixado de lado, invisível. E nós reconhecemos que a solidão nos traz um senso de angústia, de dor, de incompletude, de separação. Mas o paradoxo da solidão, porém, ele parece ser diferente dos outros. Isso porque ele tem uma origem anterior. Muitos dos paradoxos que nós vamos encontrar neste mundo, eles começam a surgir a partir do pecado, onde o mundo encontra esse desequilíbrio.
Quando nós olhamos, no entanto, para a solidão, ela é nomeada, ela é identificada antes mesmo que houvesse pecado no mundo. Antes que o homem desobedecesse a Deus. Nós vemos a solidão, ainda que sim, o mundo de pecado tenha ampliado a solidão. A passagem que nós acabamos de ler aponta para nós um problema em um mundo sem problema. E nós não conhecemos um mundo sem problema, mas nós conhecemos o problema desse mundo sem problema. Nós sabemos o que é a solidão. E tudo isso é muito estranho, não é? Quando nós começamos a pensar sobre esse problema desse mundo sem problema. Tudo isso se torna muito curioso. Deus havia criado o homem, dado a esse homem um paraíso para que ele governasse, estabelecido nesse paraíso um estado de ordem e reconhecido em tudo o que criou bondade sobre bondade. Nós já passamos aqui pelos primeiros capítulos e versículos de Gênesis e vimos este sistema de ordem, de beleza, de criação, de anúncio de bondade sobre bondade. Porém, em meio a toda essa harmonia, Deus encontra algo que ele toca, que ele vê e que ele diz: isto não é bom. E o que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Mas como é possível que algo não seja bom em um mundo no qual nenhum mal havia sido feito? E é aqui que nós precisamos entender a natureza da afirmação divina. Deus não está dizendo que algo foi feito que não era bom, mas o que foi feito ainda não estava completo, e por isso não é bom. Não havia, portanto, um mal que havia sido executado, mas quando Deus observa todo aquele estado que estava diante dele, ele diz: isso não é bom, isso não está completo, isso não está terminado. E assim, nós entendemos que a solidão é, em sua essência, incompletude. Que a solidão é, em sua essência, falta, ausência. E nós percebemos isso desde a origem da sua identificação. A pergunta que fica, no entanto, é: por que, ao observar a obra que tinha feito, Deus considera que a sua obra estava incompleta? Veja só que, curiosamente, essa demanda não é uma demanda que surge do homem. Adão não se volta para Deus e começa a reclamar: veja, eu estou sozinho, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Não. Não é este movimento que nós vemos aqui, não há uma reclamação de Adão de que ele está só, ele não pede a Deus que criasse um semelhante, mas é o próprio Deus que está incomodado com a condição de solidão de Adão. Sabe o que isso nos ajuda a perceber? Que o problema da solidão não é o da satisfação humana em si. O ponto não é que o homem não estava satisfeito. O ponto é que o próprio Deus não estava satisfeito com aquilo que deveria ainda ser terminado. O problema é que a solidão de Adão o impossibilitaria de compreender quem era o seu Criador e de se relacionar com Ele de maneira plena. Deus é, em sua essência, na natureza divina, um relacionamento de amor entre iguais. Nós reconhecemos nas Escrituras que o Deus a quem servimos é um Deus, mas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Adão não tinha um igual a quem amar, ou com quem se relacionar. Sobre ele estava Deus, abaixo dele estava a criação, mas ao lado dele não havia ninguém. Ele estava só. O interessante é que Deus não apenas identifica o problema, mas nós começamos a perceber aqui um movimento nesse texto,
onde após Deus identificar o problema, mas antes de Deus resolver o problema, ele parece comunicar o problema a Adão. E em meio a essa passagem onde nós encontramos a criação da mulher, nós encontramos esses versículos que parecem aqui meio fora do lugar. E a princípio você pode pensar assim, por que essa história está interrompendo a história de criação da mulher? Quando nós chegamos no versículo 19 e 20, onde Deus vai fazer o quê? Deus vai trazer animais à frente de Adão, para que Adão pudesse os nomear. Mas isso não é sem propósito. É verdade que ali, enquanto Adão está nomeando estes animais, Adão está, sim, exercitando uma das funções que Deus lhe havia confiado. É uma função criativa, é uma função que reflete a imagem de Deus, é uma função até mesmo de governo sobre a criação. No entanto, não é apenas isso, porque nesse movimento existe também um confronto com a realidade. Quando Deus traz aqueles animais para serem nomeados diante de Adão, ao mesmo tempo que Adão está exercitando aquilo que Deus lhe mandou exercitar, ele também está sendo confrontado com uma realidade que o Senhor está comunicando a ele. Por trás dessa tarefa, nós enxergamos essa realidade. Após todos os animais passarem diante de Adão, fica claro que existe ali uma falta, que existe ali um vazio. E quando é que isso fica claro? Ora, veja o versículo 20. Depois de Adão nomear os animais, nós lemos: mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Deus parece então aqui comunicar a Adão a sua incompletude. Confrontar Adão com a realidade dessa solidão. E então, sim, ele cria a mulher. A mulher, ela é criada aqui como uma resposta à solidão de Adão, mas também à insatisfação de Deus com aquele estado. Irmão, eu sei que não é isso que você ouve por aí, mas a mulher não é um problema, ela é a solução. E eu não estou dizendo isso porque eu sou recém-casado, nem porque a minha mulher mandou, mas porque nós encontramos essa verdade aqui. Eu não posso escondê-la de vocês, nem te enganar. A mulher aparece aqui não como um problema, aparece aqui como uma solução. E eu estou falando isso porque Deus a criou para que nós o conhecêssemos. Você entendeu o que eu falei? Porque é aqui que as pessoas costumam se perder. Deus a criou para que nós o conhecêssemos. As pessoas se perdem ao acharem que o fim da mulher é o homem, e que o fim do homem é a mulher, ao acharem que é na mulher que o homem encontrará a sua satisfação final, e é no homem que a mulher encontrará a sua satisfação final, quando na verdade existe um propósito superior a esse, existe um propósito maior do que esse. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Não ouviu? Provavelmente você já ouviu alguém dizer isso. Mas eu vou te ensinar agora o que você deve responder quando alguém disser para você assim: você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Você vai dizer assim: Deus me livre. Deus me livre de que a felicidade da minha mulher dependa de mim, ou de que a minha felicidade dependa dela. Gente, eu não consigo nem fazer eu mesmo feliz, quanto mais fazer a minha mulher feliz. O casamento não tem a ver com ser feliz. O casamento não tem a ver com fazer o outro feliz. Sabe o que é que isso gera? Divórcio. Pensar assim gera divórcio.
E quantos casamentos não são rompidos dia após dia, e nós testemunhamos eles principalmente nas redes sociais, com as pessoas dizendo assim: nós não somos felizes juntos. A gente era feliz, mas acabou. E aí, porque existe essa ideia de que a função do casamento é a felicidade, as pessoas falam assim: então eu tenho que divorciar, não está funcionando mais, eu tenho que achar alguém agora que me faça feliz. Ou eu não consigo fazer a minha mulher feliz, porque a situação é a mesma. E se eu não consigo mais fazer ela feliz, então eu tenho que achar alguém que eu vou fazer feliz e vai ficar feliz comigo. Vamos acordar, irmãos. O casamento é um instrumento pelo qual Deus ensina a respeito de quem Ele é. O casamento é um instrumento para que nós aprendamos sobre a aliança, sobre o pacto, sobre o amor de Deus. O casamento faz parte da pedagogia de Deus. E quando Deus cria Eva, Ele está direcionando Adão para si. Quando Deus cria o casamento, Ele está nos direcionando para si. E nós vamos observar aqui então alguns elementos importantes quando nós notamos que Deus está criando a mulher. E vamos aprender algumas lições a partir desses elementos. E o primeiro deles que eu quero ressaltar diante de vocês aqui é: Deus cria a mulher enquanto o homem dorme. Deus cria a mulher enquanto o homem dorme. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Veja só. Que cena peculiar. Há aqui um problema, o problema da solidão. E como é que Deus vai resolver esse problema? Ele coloca o homem para dormir. Existe nessa passagem aqui um significado teológico profundo. E nós vamos voltar a este significado teológico mais à frente. Mas por hora eu quero que você preste atenção no que está acontecendo superficialmente em primeiro plano. Nesse texto, Deus está resolvendo o problema do homem enquanto ele dorme. Isso não é maravilhoso? Pensa. Quem gostaria que Deus resolvesse o seu problema enquanto você está dormindo? Mas quem confia em Deus o suficiente para dormir diante do problema? Aí fica difícil, né? Aí já não é a mesma coisa. Irmãos, existem problemas que só vão ser solucionados dormindo. Existem problemas que nós só vamos ver eles se resolverem enquanto a gente dorme. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus trabalha enquanto seus filhos dormem. Não é que o seu sono é mágico, é que o Senhor não dorme. E essa é uma lição que às vezes nós temos dificuldade para aprender. É uma lição de que nós não podemos resolver todos os nossos problemas. E é difícil nós entendermos isso. O que é comum nós dizermos quando nós nos deparamos com grandes problemas? Quando as coisas começam a sair do controle, nós falamos assim: eu perdi o sono. Não preguei o olho essa noite. Não é verdade? Você já não viveu isso? Você já não passou por isso? Quando nós vemos problemas que não conseguimos resolver, nós falamos: eu perdi o sono. Mas olhe para onde está Adão, quando há um problema que ele não consegue resolver. O que ele está fazendo? Dormindo. Nós achamos que nós somos tão autossuficientes, tão bons, tão capazes, tão hábeis, nós temos a estratégia, nós identificamos o problema, nós sabemos o que precisa ser feito, quando tudo isso é ilusão, é mentira. Tem mais coisas que nós não podemos controlar do que coisas que nós podemos controlar. Mas para que nós possamos dormir diante do problema, tem que ser um sono que vem do Senhor. Adão havia acabado de constatar que dentre todas as criaturas, não havia uma criatura que fosse semelhante a ele. E o que acontece? Ele vai dormir. Esse é um sermão que quem quer dormir vai começar, né?
Todo domingo a gente vê alguém dormindo, viu, gente? Mas o que eu estou falando não é para você dormir agora que a pregação vai entrar em você, não. Mas a verdade é que esse sono nos coloca numa situação de vulnerabilidade, onde nós entendemos que Deus resolve os nossos problemas. Veja como essa realidade de Adão é, então, capturada em partes pelo Salmo 127, versos 1 e 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você pode dizer isso comigo? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Veja como este salmo captura algo que nós vemos ali no texto de Gênesis. A cena em que Adão dorme enquanto Deus cria a mulher é a concretude por excelência desse princípio que é expresso pela frase: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Porque Deus traz provisão para a necessidade de Adão enquanto ele dorme. A providência de Deus supera qualquer agência humana. E nós temos que aprender isso. Mas isso significa que nós não devemos trabalhar? Isso significa que nós não precisamos nos preocupar em resolver problema nenhum? Claro que não. Assim como eu ter dito a você que você não casa para fazer o outro feliz, não significa que você não tenha responsabilidade afetiva com seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa. Nós temos que aprender que existem problemas que só podem ser resolvidos pelas mãos do Senhor e descansarmos nisso. Nós temos que parar de pensar que todas as soluções dependem do nosso esforço, que todas as soluções dependem da nossa criatividade, que nós vamos encontrar a estratégia. Sabe o que nós precisamos parar também? Nós precisamos de acusar outras pessoas de não resolverem problemas que não podem ser resolvidos por elas, porque só o Senhor pode resolver alguns problemas. E nós temos que aprender a confiar na provisão de Deus. Porque aos homens não compete, por exemplo, transformar o coração. Eu não posso transformar o seu coração, nem o coração de ninguém. Eu prego o evangelho e vou dormir. Porque é o Senhor quem traz a transformação do coração. E nós temos que parar de pensar que a igreja vai funcionar por causa de mim, que a igreja vai funcionar por causa que eu tenho uma estratégia, eu tenho um sermão, eu tenho uma palavra, eu tenho uma forma de organizar. Não é. A igreja já estava aqui antes de eu chegar, e ela permanecerá depois. Nós temos que entender que nós temos sim que trabalhar com diligência, mas o evangelho não depende de nós, Deus não depende de nós, e o Senhor trabalha enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos. Talvez hoje o seu problema seja semelhante ao de Adão, seja a solidão. Você deseja um marido, você deseja uma esposa, você sente que você já deveria ter se casado, mas você não se casou. Meu irmão, minha irmã, é justo e é até necessário que você ore por isso, que você deseje isso, que você se prepare para isso. Mas sabe o que você não deve fazer? Perder o sono. Não perca o seu sono com isso. Descanse no Senhor, que te fez, que te vê, que se importa com o seu coração. E se o Senhor tiver isso para você, Ele o concederá no tempo devido. Mas não olhe para esse ideal como se fosse isso que faltasse para que você seja feliz. Como se fosse um casamento que faltasse para que você seja feliz, um marido que faltasse, uma esposa que faltasse, então você vai ser feliz. Não vai. Essa não é a solução. Isso é bom? É bom. É louvável? É louvável. É a resposta que você precisa para a sua vida? Não. E se você acha que é, você vai ser frustrado.
E enquanto você continuar acreditando nisso, seu casamento vai continuar frustrado. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, Ele não está estabelecendo o casamento como uma condição para a felicidade individual, mas Ele está revelando a família como uma estrutura por meio da qual Ele comunica o seu amor e o seu caráter. E se você não tem um marido ou uma esposa, você tem ainda família. E se você diz, mas pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, mas você está aqui na família de Deus, não está? Então você tem família. Por outro lado, todos nós, casados ou não, temos problemas que ameaçam o nosso sono. E nós precisamos entregá-los ao Senhor. Nós precisamos esperar que as suas mãos poderosas trabalhem enquanto nós dormimos. E talvez essa semana você tenha perdido seu sono. Talvez essa semana você teve uma noite em claro, porque tinha um problema que não te deixava pregar o olho. Talvez foi ontem. E você resolveu até que você ia dormir aqui no culto, porque à noite você não conseguiu pregar o olho. E você está tentando já aplicar a mensagem. Mas se você perdeu o sono essa semana, esse é um momento que você deve orar ao Senhor. Você deve dizer, Senhor, me ajude a lembrar que o Senhor trabalha enquanto eu descanso em Ti. Me ajude a confiar, para que eu possa dormir frente ao problema, porque confio no Senhor. Mas há aqui agora um segundo aspecto da criação da mulher, que também se torna importante para nós. Deus cria a mulher da costela de Adão. Deus cria a mulher da costela de Adão. Veja o versículo 21 e 22. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher. Este método usado por Deus, ele se comunica, se conecta de alguma forma com uma realidade que nós já passamos por ela no versículo 18. Quando lemos, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E existem ali duas características importantes que são aplicadas à mulher e nós devemos prestar atenção nelas. Auxiliadora e semelhante. Nós precisamos ter cuidado para nós interpretarmos o que isso significa. Primeiro, nós precisamos entender o que é auxiliadora ou ajudadora. Alguns entendem que isso implica em uma espécie de inferioridade feminina, quando isso é absolutamente falso. Esse entendimento ele vem de preconcepções que temos a respeito daqueles que auxiliam no meio de nós. Porque nós, diferente de Deus, entendemos que o que serve é menor. Quando Deus diz que o maior no reino dos céus é aquele que serve. No entanto, veja que a palavra usada aqui como auxiliadora é Ezer. E essa palavra, ela também é aplicada a quem? A Deus, para descrever o seu relacionamento com Israel. Em passagens como Deuteronômio 33:7 nós lemos: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo, com as tuas mãos, luta por ele, e sê tu ajuda, Ezer, contra os seus inimigos. Ou Salmo 115:9, ó Israel, confie no Senhor, ele é o seu amparo, Ezer, e o seu escudo. Ou seja, o Senhor é Ezer de Israel. E quando ele faz da mulher uma Ezer para o homem, existe um aspecto do caráter divino que está sendo refletido ali naquela relação. A mulher é uma ajuda e um amparo que vem em resposta à condição de solidão do homem. Mas não é só isso. Ela é também um semelhante. E aqui nós entramos num segundo aspecto que nós precisamos também ter cuidado do que fazemos dessa palavra. A palavra semelhante em nossa tradução pode nos fazer equivocadamente conectar este texto com aquela outra passagem em Gênesis, nós já passamos por ali, que diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas esses textos não possuem as mesmas palavras e nem significam as mesmas coisas. Ambos, o homem e a mulher, são feitos à imagem e semelhança de Deus.
E isso está claro em Gênesis 1:27. Mas em Gênesis 2:18, quando a NAA traduz a palavra para semelhante, o original é neged, que traz a ideia de estar frente a frente, ou de ser correspondente a algo. Quando Deus cria a mulher, Ele cria alguém que não é idêntico, mas corresponde ao homem. É um igual diferente. É um igual que complementa. Todos nós somos humanos, todos nós somos iguais, mas existe um caráter complementar. Essas são características evidentes no texto, e Matthew Henry, um teólogo com uma vasta produção de comentários bíblicos, ele vai comentar este texto conectando essa realidade exatamente ao fato de que Deus cria a mulher da costela de Adão, do lado de Adão. Inclusive, essa palavra costela é a palavra lado, e pode ser traduzida também por costela. E Matthew Henry vai dizer o seguinte: a mulher foi criada de uma costela no lado de Adão, não da sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, de debaixo do seu braço para ser protegida, e de perto do seu coração para ser amada. É claro que há, nessa citação, uma liberdade poética, mas o texto de Gênesis nos comunica essa relação de correspondência e essa relação de responsabilidade entre o homem e a mulher. Eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, eles são iguais em valor, correspondentes, mas não idênticos, enquanto a mulher é feita em amparo ao homem que supera seu estado de solidão. Nessa comunhão, ele encontra uma aliada para cumprir aquilo que Deus o havia confiado. Ainda considerando aspectos da criação da mulher, vinda do homem, nós precisamos observar que Adão é uma figura de autoridade sobre Eva, mesmo antes da queda. Eles possuem valor igual, eles possuem a mesma dignidade, ambos são feitos à imagem de Deus, são constituídos da mesma natureza, mas eles possuem papéis diferentes. E esses papéis diferentes assumem uma dimensão tão concreta na nossa própria biologia, porque é um espelho de tudo isso que eu estou falando na nossa própria biologia, quando compreendemos que somos iguais, mas diferentes, quando compreendemos que somos homens, seres humanos, mas somos diferentes enquanto homem e mulher. Nós já vemos desde ali a expressão dessa diferença de papéis. Agora veja que nós vivemos em um mundo tão adoecido, em um mundo tão louco, que até aquilo que é concreto quer ser negado. Até aquilo que é inevitável quer ser evitado. E parece que nós vivemos hoje em um surto coletivo da negação, daquilo que é óbvio, daquilo que está dado, daquilo que é concreto. Mas o ponto aqui é que esses papéis diferentes assumem essa dimensão já na biologia de cada um. Mas nós vemos que existe uma diferença de papéis e autoridade em aspectos como, por exemplo, Adão ser criado primeiro, Eva ter sido criada em virtude de Adão, Eva ter sido criada para o auxílio dessa responsabilidade, Adão nomear a Eva, ou mesmo Deus, após o pecado, se dirigir primeiro a Adão, evidenciando uma cadeia de responsabilidade. Há, sim, uma situação semelhante de complementariedade dentro da própria Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito possuem o mesmo valor, mas não possuem os mesmos papéis. Os papéis são diferentes. Por tudo isso, uma vez que nós entendemos para o que Deus nos criou, nós podemos realinhar as nossas relações. E mulheres, vocês devem e precisam considerar o papel divino que receberam enquanto Ézer, ajudadoras. E eu sei que este é um assunto sensível, mas ele só é sensível por causa dos nossos desejos pecaminosos. Ele só é sensível por causa das nossas ambições egoístas. Ele só é sensível porque nós somos voltados para nós mesmos, competitivos, vivemos em disputa. Adão recebe uma missão e recebe na criação de Eva o seu auxílio. Então não seja para o seu marido um obstáculo, não seja uma pedra de tropeço,
Não torne a caminhada do seu marido mais difícil. O seu chamado é trabalhar para que o seu marido esteja alinhado com quem Deus quer que ele seja. É por isso que você precisa pensar muito antes de casar. Porque você está se unindo a uma missão, a um homem que você tem uma responsabilidade de ser auxiliadora, ézer, de vir em sua ajuda, como nós vemos nesse texto. Cuidado com quem você se casa, cuidado com quem você quer se casar. E como é que você vai o auxiliar? Comece pela oração ao invés de reclamação. Seja uma intercessora pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Pare de diminuir o seu marido dentro e fora de casa e o encoraje a crescer em direção a Deus. Pare de tentar dominar e disputar a autoridade com seu marido, mas ajude ele a se tornar um homem semelhante a Cristo, ao qual você terá prazer em auxiliar. Mas e o marido, pastor? Calma. São 11h56, eu vou falar do marido. Eu não queria atrasar, se você quiser a gente termina aqui, eu só vou dar um recado para as mulheres, não vou falar dos maridos. Acho que é melhor falar dos maridos, né? Então eu peço um pouquinho da sua paciência. Nós não vamos passar de 12h10. Preste atenção no que o Senhor tem para falar com você, marido. E aproveite você, mulher, esse momento também. Vamos falar do marido também. Existe um terceiro aspecto aqui. Deus cria a mulher e a leva até Adão. Veja os versículos 22 e 24. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja só o que acontece quando Deus cria a mulher. Ele a leva até Adão. A mulher é recebida por Adão como uma bênção. É recebida como um presente. E diante da quebra da solidão, diante do auxílio agora presente, o homem vai irromper em poesia. E ele vai dizer em poesia: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E nisso o homem está reconhecendo a mulher como parte de si, está reconhecendo a mulher como uma extensão de si. E ele vai reconhecer isso também na segunda parte dessa poesia, quando diz: será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Esse trecho pode parecer estranho para nós, né? Quem fala isso? Você usa essas palavras? Só se você for um crente muito velho de igreja, que nem eu uso isso mais. Né? Mas como é que a gente explica isso aqui? Então, isso aqui é uma tentativa do tradutor de dizer para você o seguinte: basicamente, em hebraico, a palavra para mulher é ishá, a palavra para homem é ish. Então, Adão está dizendo: será chamada ishá, porque do ish foi tirada. Esse jogo de palavras, ele volta a enfatizar o quê? A ideia de unidade entre eles. A ideia de que são uma extensão do outro. Quando o homem reconhece a mulher, ele a toma como uma extensão de si mesmo, e por isso ele a recebe de Deus com o dever de provisão, de proteção e de fidelidade. Assim, o desenvolvimento natural disso que estamos lendo, desse movimento, é o casamento. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que Adão não tinha pai e mãe. Ou tinha e nós pulamos? Não. Por que está escrito aqui, deixar pai e mãe? Porque aqui há uma esfera de testemunho público, de reconhecimento, de responsabilidade, para com a unidade que o homem tem agora com aquela que é a extensão de si e é recebida por ele como um presente de Deus. Ele responde pelo que ele faz com ela e por ela. Há uma responsabilidade. Nós, como homens, precisamos entender a responsabilidade que nós temos diante de Deus quando recebemos dele uma esposa. Porque o mundo, e pasme, a igreja, estão cheios de homens frouxos. Homens frouxos.
Homens que não entenderam que eles vão responder diante de Deus por como eles tratam as suas mulheres. Homens que, ao invés de reconhecerem a mulher como parte de si, a qual devem proteger e amar, querem as consumir, querem as oprimir, em busca das suas próprias vaidades, desejos, paixões, saciedade. Por outro lado, há homens que também são omissos, deixando um vácuo de liderança. É surreal como o pecado afeta o homem dessa maneira. Nós vemos isso no mundo, mas nós vemos isso na igreja. Homens que deixam um vácuo de liderança, que é muitas vezes ocupado pelas mulheres por negligência dos seus maridos. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para uma posição de liderança. E o exercício dessa liderança começa no serviço em amor. Você, homem, precisa ser responsável por chamar a sua família para orar. Você precisa ser responsável por orar pela sua família. Você precisa ser responsável por proteger a sua casa, ministrando sobre o coração da sua esposa e ministrando sobre o coração dos seus filhos a palavra de Deus. Não seja um homem frouxo. Nós precisamos entender que o homem foi chamado a guardar o jardim. Eva não é a guardiã do jardim. Eva não é a responsável pelo cultivo da terra. Ela é auxiliadora. Quando você só vem na igreja porque a sua mulher te obriga, quando você só vem na igreja, só ora porque a sua mulher manda, você está deixando Eva na guarda do jardim. Eva não é para guardar o jardim. Eva é auxiliadora do homem na guarda do jardim. Então assuma a sua posição de liderança diante da sua casa. Seja homem. Cuide da sua esposa, ame-a, sirva, proteja, sacrifique-se por ela. Todas essas coisas são importantes. Mas agora, nós vamos entrar na história, por trás da história. Porque tudo isso que eu preguei é verdade, tudo isso é belo, e tudo isso é a encarnação da transformação que o Senhor faz na nossa vida, mas nós precisamos de entender o nascedouro dessa transformação. E toda a palavra está aqui por causa de Cristo. E eu quero que você perceba isso, voltando agora ao versículo 21, quando Deus está preparando o ambiente para a criação da mulher, o que é que Ele faz? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Repare que há algo importante aqui. Essa é a primeira vez que o Senhor faz cair um pesado sono sobre alguém, mas não é a única e nem é a última. Quem mais Deus coloca para dormir? No próprio Gênesis, capítulo 15, o Senhor vai colocar Abraão para dormir. Ambos, Adão e Abraão, são colocados para dormir em uma condição na qual eles experimentam ausência. Adão estava só e Abraão sem filhos. E durante o sono de ambos, Deus vai entregar a ambos uma aliança. E essa aliança que Deus está entregando a eles é uma aliança que acaba com a falta, que acaba com a condição de solidão. Adão recebe uma esposa que lhe daria filhos. Abraão recebe a garantia de filhos que herdariam a terra. Agora considere que dos filhos de Abraão, Deus faz o quê? Deus faz um povo, Israel. E Israel é tratado como quem? Como uma noiva. Tanto é que quando Israel é idólatra, ela é comparada a uma mulher adúltera. Então observe esses elementos, porque mais à frente nós vamos ver que no Novo Testamento a noiva é entregue a Jesus. Isso significa que durante o sono de ambos, Deus prepara uma noiva, uma aliança e uma estrutura para que nós entendamos a história da redenção. Isso não só resolve o problema imediato de Adão e de Abraão com a ausência, mas isso resolve o nosso problema
agora com uma estrutura para nós entendermos a revelação do amor de Deus e a extensão do seu poder. Quando nós vemos na revelação desse amor a nossa união a Cristo. Quando Cristo é colocado também para dormir um sono profundo. O sono da morte. E ali, quando Cristo dorme o sono da morte, assim como Adão, do corpo de Cristo vem uma noiva. Nós somos como igreja chamados de corpo. Nós somos como igreja chamados de noiva. E quando nós olhamos para Adão, Deus colocou Adão para dormir, para que do seu corpo fosse criada uma noiva. E quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Deus o colocou para dormir, para que ele recebesse uma aliança que lhe daria filhos. E esses filhos se tornam um povo, que são tratados como uma noiva. Porque existe aqui uma história por trás da história. Existe na união entre um homem e uma mulher. E veja que eu digo, um homem e uma mulher, a pedagogia, a liturgia e a cena de Deus se unindo ao seu povo, de Cristo se unindo à sua noiva, da extinção da separação, da extinção da solidão. E quando nós compreendemos isso, nós podemos entender textos como Romanos 1, com muito mais sentido. Paulo diz em Romanos 1, 23, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Nesse ato de adultério idólatra, Deus os entrega aquilo que eles querem. E Paulo continua, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Paulo está falando aqui de homens se deitando com homens, mulheres com mulheres. Quando o homem recusa a Deus, ele se volta para ele mesmo. Em uma busca vã, em uma busca idólatra, onde ele tenta curar a sua solidão, não em quem verdadeiramente o completa, mas em seu próprio reflexo. E quando nós temos a companhia do nosso próprio reflexo, nós estamos tão somente sozinhos. Não há cura para a solidão no espelho. A relação homoafetiva é a inversão da criação. E na sua antiliturgia, ela eterniza o estado de separação e de solidão que estão emaranhados na idolatria. Por outro lado, nós precisamos considerar aqui que a Bíblia não só começa num casamento. A Bíblia termina em um casamento. E o casamento final resolve, de uma vez por todas, o problema da solidão pela comunhão que é conquistada. E assim eu quero encerrar essa meditação nesses versículos, lendo para vocês Apocalipse 21, 2 e 3, onde o apóstolo João escreve: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Há uma história por trás da história. E todas essas coisas são postas no lugar para que os nossos corações encontrem a solução última para a solidão e seja um reflexo disso na nossa vida, enquanto nós nos relacionamos uns com os outros. Que você possa responder à palavra de Deus hoje com fidelidade. Que você não tente resolver as coisas mais na força do seu próprio braço, mas que você possa dormir diante do problema. Que você reconheça o seu lugar como esposa, e você tenha prazer nisso,
Porque a vida não é a respeito de você, das suas conquistas, do seu egoísmo, da sua jornada. A vida é a respeito de Cristo. E o mesmo é verdade para você, marido. Que você assuma a sua responsabilidade e que você pare de ser um homem covarde que foge das responsabilidades, que Deus te cobrará delas. E que assim nós possamos ser um testemunho nessa estrutura familiar que se reflete em uma sociedade que é abençoada, porque nós somos fiéis. E nós precisamos de resgatar essa fidelidade nas nossas relações. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, e nós nos achegamos diante de ti reconhecendo a nossa fraqueza. Pai, que o Senhor visite aqueles corações daqueles homens que estão aqui e têm negligenciado a liderança no seu lar. Têm sido omissos, negligentes, têm se emudecido quando devem falar, têm se sentado quando devem se levantar. Que o Senhor resgate o coração dos homens e os torne semelhantes a Cristo Jesus. Nós oramos pelas mulheres da nossa igreja, Pai, que têm sido envolvidas por rixas e disputas e contendas. Nós pedimos ao Senhor um espírito de paz sobre as mulheres da nossa igreja. E pedimos ao Senhor famílias saudáveis e mulheres intercessoras pelos seus maridos, pelos seus filhos, para que nós possamos colher os frutos dessas intercessões e sermos abençoados pelo Senhor, na obediência à Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor, Deus, por aqueles corações nessa manhã que temerosos, porque estão diante de problemas que não podem ser resolvidos pelo homem. Nós pedimos ao Senhor um sono de paz sobre o coração atribulado nessa igreja, Pai. E pedimos que nesse sono de paz, a Tua mão poderosa intervenha. E o Senhor traga resolução, seja qual for a natureza desse problema. E que assim a nossa vida, Deus, sirva para proclamar a Tua glória e para nos tornar semelhantes ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.